Queremos render honras e glórias ao nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos tratando dos seus negócios, ensinando a sua palavra para que, assim como nós fomos libertos por ela, ela possa libertar a outros por nosso intermédio. Agradeço a você pela sua cooperação, onde quer que você esteja, que você possa continuar fazendo esse trabalho que não é meu, mas é nosso. Glória a Deus. Continue compartilhando as mensagens para os seus grupos, para que outras pessoas também venham a ter o conhecimento das verdades bíblicas. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 12. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E versículo 13, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Meus amados irmãos, queremos falar sobre o tema quando os ventos trabalham contra. Quando os ventos trabalham contra. Jesus estava ali próximo ao mar da Galileia. E os discípulos lhe trouxeram uma mensagem, uma notícia que lhe desagradou muito, que lhe entristeceu muito. Eles trouxeram a notícia de que o seu primo, João Batista, havia sido morto. Jesus sabia que ele estava preso por ordem de Herodes, mas veio-lhe a notícia de que ele foi morto, decapitado e a cabeça entregue numa festa onde se comemorava o aniversário de Herodes. É daí que sai a festa de São João, onde as pessoas acham que há alguma coisa para comemorar, quando na verdade, sem conhecerem, estão comemorando de uma só vez o aniversário de Herodes e a morte de João Batista. Eu nunca vi dizer que alguém comemore a morte de alguém, a não ser os seus algozes, os seus matadores. Mas as pessoas comemoram com a festa de São João sem saberem ou ignorando que naquela ocasião tratou-se da morte de São João, aliás, de João Batista, e não de alguma coisa que pudesse se festejar. Os discípulos, então, após a morte dele, eles foram lá, tomaram o corpo e sepultaram. E depois foram dizer a Jesus, foram levar a mensagem a Jesus, mas só depois do sepultamento. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo disso, retirou-se dali para um lugar longe e apartado e levou os seus discípulos. Mas o que Jesus não sabia é que a multidão soube que ele havia saído com os discípulos para um lugar apartado, naturalmente para orar. E quando Jesus chegou àquele local, o povo que soube foi a pé, enquanto Jesus foi de barco, eles foram a pé e chegaram juntos. E quando Jesus desceu do barco, a Bíblia diz que quando ele desceu do barco, ele avistou ali uma grande multidão faminta. A multidão estava com fome. E a Bíblia diz que ele possuiu-se de íntima compaixão por aquele povo. O povo estava ali querendo ouvir alguma coisa dele, querendo ouvir a palavra de Deus, mas estava com fome. E Jesus começou logo
curando os enfermos que ali estavam. Daí aconteceu a multiplicação dos pães, da qual eu não vou falar, mas eu vou descer e dizer que depois da multiplicação dos pães, quando as pessoas já estavam saciadas, Jesus então ordenou aos discípulos que passasse para o outro lado do mar, onde ficava os termos de Cafarnaum. E Jesus ficou ali despedindo a multidão. Ora, veja aqui, nos primeiros versículos Jesus foi orar. Não pôde porque a multidão o acompanhou. A multidão estava faminta, Jesus multiplicou os pães e saciou a multidão, que depois daí estava saciada, estava sem fome. Jesus então mandou os discípulos irem para o outro lado, para os termos de Cafarnaum, enquanto ele despedia a multidão e começava a orar. Despedida a multidão, a Bíblia diz que ele subiu ao monte a orar. E o que acontece com os discípulos? A Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles saíram no barquinho, mas quando chegou no meio do mar, aí apareceu uma grande tempestade, o vento, muito vento contrário, e eles não puderam chegar ao local para onde Jesus mandou que eles fossem. Diz a Bíblia que era à tarde quando eles saíram para o outro lado. Jesus ficou cá com a multidão, que despedia a multidão e foi orar. Desde a tarde que eles estavam pelejando para sair daqui. Me parece até, irmãos, que eles estavam rodopiando ali no meio do mar, sem poder sair para lá ou para cá. Qual o mistério, então, disso? Ninguém sabe, a gente não sabe, mas Jesus sabia de tudo aquilo. E eles ficaram à tarde, anoiteceu, foi a segunda vigília, a terceira vigília, e a Bíblia diz que perto da quarta vigília, Jesus olha e observa que eles estavam se fatigando, isto é, eles tinham perdido as forças tentando chegar do outro lado e não podiam. Eles estavam ali no meio do mar, o vento impedia que eles chegassem até lá. E aí é quando Jesus chega, vê aquilo e vai até eles caminhando pelas águas, por cima das águas. Jesus fez das águas estrada e vai até eles. Diz a Bíblia que a intenção dele era passar diante deles. Jesus passando adiante deles, naturalmente, o vento se acalmaria e eles chegariam no final da jornada. Mas Jesus foi visto por eles e eles se assustaram muito e Jesus achou que não deveria passar à frente, porquanto os discípulos ficariam assustados e, quem sabe, se não morreriam ali no meio do mar. Jesus então vem, se aproxima deles, e é quando Pedro disse se fosse Jesus que permitisse que ele fosse até ele. Glória a Deus. Dessa história todo mundo sabe, mas eu quero adiantar também para dizer que Jesus acalmou toda a tempestade, e quando tudo acalmou, que eles entraram no barco, foi quando eles puderam chegar no local, lá do outro lado do mar da Galileia, onde ficava os termos de Cafarnaum, de Betsaida, de onde era natural o apóstolo Pedro. Meus amados irmãos, o que nós queremos dizer é que muitas vezes nós ficamos fatigados, cansamos, choramos e até desistimos de determinadas batalhas e nunca chegaremos ao final dela porque não procuramos aquele que pode todas as coisas, não procuramos Jesus. Imagine que os discípulos imaginemos que eles estavam ali às 3 da tarde. Às 3 da tarde começava era a hora nona. Às 6 da tarde começava a primeira vigília. Eles ficaram das 3 às 6, das 6 às 9, que era a segunda vigília, das 9 à meia-noite, que era a terceira vigília,
e da meia-noite às 3, que era a quarta vigília. E aí foi quando Jesus chegou, e eles então, e o vento acalmou, e eles puderam chegar no final. Jesus poderia ter chegado, meus amados, a 6 horas. Podia chegar às 6 horas, 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3 e 3 às 6. Eu corrijo, 3 às 6 não era a terceira vigília, mas era a quarta vigília. Jesus deixou que passasse a primeira, a segunda, a terceira e só chegou na quarta. Muitas vezes nós somos apressados, nós não queremos esperar. Queremos as coisas para ontem. Mas nós queremos dizer, meus amados irmãos, que o tempo de Deus é inviolável. É o tempo de Deus, o tempo de Deus. Aguarde que Deus pode chegar. Aliás, Deus vai chegar. Se não chegar na primeira, chegará na segunda, na terceira ou na quarta. Mas Deus vai chegar naquilo que Ele prometeu que chegaria. Se Ele prometeu aos discípulos, vão para o lado de lá, que eu vou ficar aqui, e depois a gente não sabe ali, a Bíblia não é clara, se Ele chamaria os discípulos ou de que forma Ele chegaria do outro lado. O certo é que Ele mandou que eles fossem. Mas Jesus se garante, Jesus é Deus, Ele sabia muito bem o que poderia fazer. De repente um outro barco apareceria ali e Ele ia. Mas o que nós não podemos fazer, meus amados, é dispensar a presença de Deus. O que nós não devemos fazer é desesperar, é perder a esperança. Porque Ele vai chegar na minha vida e na sua vida também. Quem sabe você abandonou a fé, abandonou Jesus, abandonou a família, ou foi abandonado por ela, e você está desesperado agora como o barquinho lá sem rumo. Não vai para um lado nem para outro, fica rodopiando. Só Deus para dar destino a quando nós estamos assim, sem norte. Só Deus para dar, como deu a Paulo quando estava viajando naquela viagem, ele prisioneiro, viajando para Roma, para ser apresentado no Império de César. A Bíblia diz que houve ali um desarranjo na viagem. E segundo o nosso irmão Lucas, que escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, havia já muito tempo que não se via nem sol, nem estrela. E para piorar, houve naquela noite uma grande tempestade. E Paulo diz que todos já estavam certos de que não escapariam naquela viagem. Mas naquela mesma noite, onde todos já estavam pensando que morreriam. Porque, imagine, irmãos, se você não vê sol, se você não vê estrela, você não sabe o que é dia, que é quem sinaliza o sol, não sabe o que é dia porque é sinalizado pelo sol, e nem sabe o que é noite, que é sinalizado pelas estrelas. Você não está vendo nada disso. E para piorar, uma grande tempestade. Mas, meus amados, é nesse momento que Deus chega. Naquela mesma noite, Paulo diz que Deus apareceu a ele e disse, olha, a viagem ainda será muito dificultosa, mas eu quero lhe dizer que ninguém vai morrer, nem um cabelo da vossa cabeça se perderá, mas todos chegarão ao final. As tempestades na vida de cada um de nós chegam, ninguém escapa delas, ninguém escapa. Elas virão. Mas o que nós devemos saber é que há um Deus que acalma a tempestade. Há um Deus que acalma as ondas do mar. Há um Deus que acalma as chuvas. E é esse Deus que tem acalmado as nossas chuvas, tem acalmado as nossas ventanias, tem acalmado as nossas tempestades e vai continuar acalmando. E você aguarde que Deus vai sanar esse problema, essa tempestade que está rondando a sua vida, Deus vai sanar, porque Ele é um Deus poderoso e, acima de tudo, bondoso e misericordioso. Na hora que Ele chegar na sua vida, o seu barquinho vai andar e você vai chegar lá do outro lado, que era o destino inicialmente preparado. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe
e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.